Olá, gente! Hoje o tema é Assim fica mais fácil viver. E o objetivo é pensarmos um pouco sobre uma atitude, uma ação, um meio capaz de tornar as nossas relações interpessoais menos desgastantes, pelo menos, né? O que despertou meu interesse para falar sobre esse assunto foi o conhecimento de uma frase, ou melhor, dessa brilhante frase que diz mais ou menos assim: é verdade, amamos a vida não porque estejamos habituados à vida, mas ao amor. Não é brilhante? Esta é mais uma das frases de Nietzsche e pode ser encontrada na primeira das 4 partes no tópico Ler e Escrever do livro Assim Falava Zaratustra, ou Assim Falou Zaratustra. Amamos a vida, não porque estejamos habituados à vida, mas ao amor. Gente, quando eu me deparei com essa frase, o fascínio foi instantâneo. Achei mesmo uma sacada fascinante essa coisa de se comprometer com o sentimento, apesar do objeto a que ele se destina. Poxa, uma ideia dessa deve ser propagada aos 4 ventos. E então, quando eu decidi gravar esse vídeo, foi que eu fui perceber que isso já tem sido dito sim, e de diversas formas. Essa ideia tem estado presente nas muitas mensagens que nós ouvimos e vemos no dia a dia. Por exemplo, no conto O Cavalo e a Borboleta, também no conto A Lição do Caminhão do Lixo, ou O Taxista e o Caminhão do Lixo. Em contos como esse, ou também em canções como, por exemplo, O Que É, do Gonzaguinha, nós podemos encontrar essa ideia de se comprometer com o sentimento, apesar do objeto. Não é isso? Quem é a borboleta do conto? Ela representa aquele alguém que se comprometeu com a amizade, apesar do amigo. E o taxista? O taxista é aquele que se comprometeu com a sua paz, ou como alguns dizem, paz interior, apesar das circunstâncias adversas externas. E na canção O Que É, está uma clara demonstração de amor à vida, apesar da vida, apesar do viver. Gente, a minha intenção é concluir esse tema nesse vídeo. E eu quero conduzir da seguinte forma. De primeira, eu quero estar fazendo um comentário sobre esses 2 contos, essas 2 histórias. E, em seguida, vamos pensar um pouco sobre o que seria estar habituado à vida e habituado ao amor. Comentando esses 2 contos, essas 2 histórias. Eu não quero fazer aqui uma narrativa, é apenas um comentário para ficar mais fácil a gente se situar dentro do tema. No conto O Cavalo e a Borboleta, o objetivo do autor não é induzir ninguém a figurar como aquela borboleta que voluntariamente ia visitar o amigo, mesmo sabendo que teria que levar consigo 3 certezas. A primeira, seria recebida com um coice. A segunda, por mais que se esforçasse, não conseguiria ajudar ao amigo naquilo que ele lhe pedia. E a terceira é que, apesar de tudo, sairia dali falando bem daquele amigo. O objetivo do autor é nos alertar para que não nos portemos como aquele cavalo, entendendo que aquelas conversas bonitas que vinham depois e aquele sorriso não anulariam os efeitos dos coices dados. Já no outro conto, o conto do A Lição do Caminhão do Lixo, ou O Taxista e o Caminhão do Lixo, a intenção do autor é nos dizer que na vida existem pessoas que, por viverem cheias e se enchendo de coisas ruins, quando surgem ocasiões, saem despejando disso nas outras pessoas. E o alerta dele é que nós fiquemos atentos e entendamos que aquilo que é lançado não é nosso, não nos pertence. Então o que devemos fazer é nos desviar ou ignorar. O que não podemos jamais é receber, para que não incorramos no erro de querer devolver ou retribuir aquele que mandou, e muito menos sair distribuindo com aquelas pessoas do nosso convívio. Amamos a vida, não porque estejamos habituados à vida, mas ao amor. A frase sugere que podemos tanto estar habituados à vida, como também estar habituado ao amor. Mas que só conseguiremos amar a vida se estivermos habituados ao amor. O que seria estar habituado à vida ou estar habituado ao amor?
Está habituado à vida é, dentre tantas outras coisas, na melhor das hipóteses, também está tão acostumado com a vida que quase não se surpreenda com as coisas boas ou ruins que venham a acontecer. Nos contos que eu citei, estar habituado à vida seria mais ou menos assim. Bom, eu não vou ser o cavalo da historinha do cavalo e a borboleta, mas eu estou consciente de que isso não vai impedir que eu seja ferido, que eu leve coice, porque outros podem ocupar e vão ocupar esse posto do cavalo. Mas, por estar habituado à vida, eu vou saber me defender ou me proteger desses ataques. No caso do conto do caminhão do lixo, eu seria mais ou menos como o taxista, que relevou o erro daquele motorista no volante e também relevou as agressões que ele proferiu, aquelas palavras ofensivas que ele disse e deixou que ele fosse. Então, de uma forma mais resumida, estar habituado à vida seria, dentre tantas outras coisas, na melhor das hipóteses, também é saber absorver as coisas boas da vida e desfrutar delas e também, dentro do possível, quer dizer assim, sempre que pudesse, se desviar, se proteger e se defender das coisas ruins. Mas o que seria estar habituado ao amor? Gente, como eu estou trabalhando com uma frase do Nietzsche, eu vou presumir que quando ele está dizendo assim, amor, ele está se referindo ao seu famoso amor fati, que significa amor ao destino ou amor ao fado, que numa compreensão bem simples mesmo, quase tosca, seria mais ou menos isso. Bem, se eu não posso evitar, se eu não posso impedir essas coisas boas ou ruins que a vida me trazem, eu tenho que entender que elas são meu necessário, são coisas necessárias a mim. E se são coisas necessárias a mim, vou ter que conviver com elas. Então, bem mais do que aceitá-las, eu preciso amá-las. Porque se vou conviver com elas, amando-as, eu terei mais facilidade de ter um viver melhor. É mais ou menos isso, né? Aquilo que eu não posso impedir, aquilo que eu não posso evitar que a vida me traga, eu vou entender que é o meu necessário. E para que eu viva melhor com isso, além de receber, eu preciso amar. Mas como é que eu vou amar uma coisa ruim? Aí a sugestão do Nietzsche é o seguinte: você tem que procurar enxergar o belo no necessário. É necessário, se você consegue enxergar o belo nele, aí sim você vai conseguir amá-lo. Você tem mais possibilidade de amá-lo e com isso caminhar feliz. Agora vamos aos contos. Eu não posso evitar receber o coice. Foi desferido o coice e eu tive que receber, não pude evitar. Não é o caso da borboleta. A borboleta poderia ter evitado os outros coices. Mas o primeiro coice seria, nessa visão, o seu necessário. Como é que ela encontraria o belo nisso? No caso do taxista e o caminhão do lixo, o motorista sai de lá, de dentro do estacionamento, como um louco, correndo muito, e eu estou dirigindo o meu táxi. Ele, naquela loucura, quase bate no meu táxi e, além disso, sai gritando, xingando, fazendo gestos. Como é que eu vou encontrar um belo nisso? Era o meu necessário, porque eu não pude evitar aquilo. Como é que eu vou encontrar um belo nisso? Gente, isso só é possível se a gente mudar a visão, transferir a visão da ação para a motivação. Ou seja, pensar não no que me aconteceu, mas por que aconteceu. Não no que me fizeram, mas por que me fizeram. O que levou aquele alguém a agir daquela forma. No caso do cavalo, segundo o autor do conto, o cavalo vivia triste e infeliz porque queria ser livre, queria poder cavalgar por aquela região, mas vivia preso a um cabresto. Já no caso do segundo motorista, o motorista agressivo, na interpretação do taxista, e conta o autor do conto,
aquele homem poderia ser alguém que vivia carregado de frustrações, decepções, tristeza, rancores e muitas coisas ruins, e por isso agia daquela forma. Gente, a ideia aqui não é dizer que os problemas de alguém justifiquem as suas atitudes, ou dê para ele aquela liberdade ou aquele direito de sair agredindo as pessoas. Não, eu não quero dizer isso jamais. O que eu quero dizer é o seguinte, que se eu não entender o porquê de alguém agir da forma como age, eu terei muito mais dificuldade de despertar um sentimento mais nobre em relação àquela pessoa. Se eu quero não apenas me defender e me proteger desse tipo de alguém, desse tipo de pessoa, eu preciso, além de compreender os seus sentimentos, saber as suas dificuldades em lidar com eles. Só assim eu posso entender que é uma pessoa infeliz. Porque uma pessoa feliz não sai agredindo, xingando e maltratando ninguém, jamais, jamais uma pessoa feliz faz isso. Essa pessoa é infeliz porque tem os seus problemas e não sabe lidar com eles e por isso age daquela forma. Eu vendo essa pessoa como uma pessoa infeliz, eu terei muito mais facilidade de sentir pelo menos compaixão por aquela pessoa. E se eu sinto compaixão, eu estou bem próximo do belo naquele necessário que me aconteceu. Então, se eu consigo enxergar os motivos que levam as pessoas a agirem como agem, das formas grosseiras, ásperas e ruins, e aquele é o meu necessário, porque aconteceu comigo, e eu vejo esse belo nele, aí sim eu vou estar preparado ou vou estar habituado ao amor e assim viverei feliz. Gente, se quisermos ter uma vida melhor, mais harmoniosa, precisamos sim estarmos habituados ao amor, porque assim fica mais fácil viver. E aqui eu estou encerrando, agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos e peço, gente, se possível, se inscreva no canal, porque isso me dá responsabilidade e inspiração de estar gravando novos vídeos e não demorar tanto para estar postando os novos vídeos, viu, gente? Muito obrigado, que Deus nos abençoe sempre, sempre e sempre.